E agora vamos então ao grande assunto. O presidente Jair Bolsonaro convocou todos os ministros, formou um gabinete de crise para agir no combate às queimadas que atingem a região amazônica. O secretário-geral da ONU, o português Antônio Guterres, né, socialista, diz que não é mais possível suportar danos à importante fonte de oxigênio e biodiversidade. Já o presidente da França, esse foi mais incisivo, né? Foi até desonesto, eu diria. Destacou que a nossa casa está em chamas. Nossa e casa. Convocou o debate para a reunião do G7 nesse fim de semana. Nossa casa, viu? Sua Nossa. casa, minha casa. Quero um espaço lá em Paris. Eu quero também. Eles se sentem, eles se sentem donos da Amazônia. Impressionante, né? Como os europeus têm essa posição, essa atitude mesmo, como disse o presidente do Brasil, uma atitude um tanto quanto... colonialista, né? Colonialista em relação ao nosso país, né? Então, só que a proposta dele, né, Cláudio, aí que é grave, né? Ganhou o apoio do primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau. O governo da Colômbia também se posicionou, até aqui, vizinho nosso, né? E o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, rebateu essas críticas externas. O Brasil é um país que cuida e muito bem do seu meio ambiente. Nós precisamos ter lição de ninguém, até porque nós não podemos ser ingênuos. Os europeus usam a questão do meio ambiente para confrontar os princípios capitalistas, e a outra coisa é para estabelecer barreiras ao crescimento e ao comércio com o Brasil de bens e serviços. Numa transmissão pela internet, o presidente Bolsonaro respondeu ao presidente francês Emmanuel Macron. Vocês acham que outros países que nos atacam dessa forma, o país agora, sem dizer o nome aqui, falou a nossa Amazônia, né? Teve a desfaçatez de falar a nossa Amazônia. Estou interessado em você, brasileiro que está assistindo aqui, ou está interessado em um dia ter um espaço aqui na região amazônica para ele? Aí abriu-se espaço para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que ninguém ignora, tem pretensões de se candidatar a presidente em 2022. A Câmara criou duas comissões, ou vai criar, né, para debater a preservação da Amazônia e propor medidas ao governo federal, ao mesmo tempo em que Rodrigo Maia pretende conversar sobre a questão com os parlamentos europeus. Vamos discutir alguns projetos, vamos discutir a possibilidade. Eles marcaram uma audiência na Embaixada da Grã-Bretanha e depois vão marcar algumas visitas, se necessário for, a alguns parlamentos da Europa para mostrar. O parlamento brasileiro, em diálogo com o governo, em nenhum momento pretende aprovar leis que flexibilizem, né, a preservação de um patrimônio que talvez seja o patrimônio mais importante que o Brasil tem, que é o meio ambiente. Aí, tá vendo? O parlamento já vai tomar o lugar do Ministério das Relações Exteriores, do Itamaraty, que deveria ter já adotado providências para neutralizar esses ataques. Alguns até justificáveis, mas a maioria não. Tem outros interesses por trás, né, Cláudio? Tem muitos interesses por trás, né? Agora é uma sucessão de erros, né? O governo brasileiro cometeu muitos erros, foram muitas as provocações, mas o que os caras estão fazendo lá fora é aquilo que eles criticam, o que aqui nós criticamos no Bolsonaro. Aqui todo mundo fica, o Bolsonaro fala sem pensar, denuncia sem provas, né? O presidente francês Emmanuel Macron fez exatamente isso. Como o Bolsonaro usou um vídeo da Dinamarca, pensando que se tratava de um vídeo da Noruega, também o Macron usou uma foto do Peru, dizendo de no mínimo 16 anos atrás, uma queimada no Peru, para dizer que aquilo estava acontecendo ontem, estava acontecendo agora na Amazônia, né? Todo mundo, o que a gente tá vendo é que esse episódio está se prestando para que um monte de gente oportunista, ou porque está querendo colar a sua imagem à questão da defesa do meio ambiente, etc. e tal, ou porque são desonestos mesmo, né? Ficam usando, aliás, a CNN, a rede de televisão americana CNN, fez um levantamento mostrando que muitas das imagens divulgadas ontem ou nos últimos dias por personalidades, não só da política, mas também do mundo artístico, denunciando que a Amazônia estava em chamas, eram todas fotografias velhas, fotografias de muitos anos atrás. Eles todos ignoraram, inclusive, o levantamento feito pela NASA.
Ontem o site de observação da Terra, que é o site oficial da Agência Espacial Norte-Americana, divulgou inclusive fotos de satélite, mostrando exatamente as queimadas no Brasil, na Bolívia e tal, os países vizinhos, e o texto que explica a foto desmente completamente essas notícias de aumento da queimada. Não houve aumento, muito pelo contrário. O que o site afirmava ontem é que as imagens de satélite mostram, os levantamentos, os cálculos que eles fizeram, inclusive com base em dados do INPE do Brasil, mostram que as queimadas no Brasil, nessa época do ano, são normais, são tradicionais, são esperadas, aguardadas. Julho e agosto são os meses mais críticos, e que este ano as queimadas no Brasil estão abaixo da média dos últimos 15 anos. Porque está mais úmido do que esteve nesse período do ano, né? Olha, você sabe o que aconteceu? Do que em temporadas passadas. Sabe o que aconteceu, Rafael? Foram para cima do editor do site. A patrulha, não só brasileira, né, do ambientalismo, como é que pode você dizer aí que botou, que estava abaixo e tal? Aí o cara super pressionado, aí em vez de abaixo, hoje ele mudou para próximo da média. Daí é um próximo que, com isso, ele tenta atender ali aos dois lados dessa questão. O que há copo meio cheio, copo meio vazio, né? O que eu acho o que há é muita desinformação, né? Muito oportunismo em torno dessa questão, e tudo nasceu exatamente com a decisão de rompimento, de corte abrupto que o governo tomou, do poder e do dinheiro, dos rios de dinheiro que eram drenados para os cofres de muitas ONGs, das ONGs, né, de uma maneira geral, e grande parte delas ONGs picaretas. Tem muitas ONGs que são sérias, que precisam merecem mesmo financiamento, inclusive público, apesar de, né, se intitularem não governamentais, mas tem grande parte delas que é exatamente de gente desonesta, que cria ONGs para ter acesso ao dinheiro público, acesso fácil, sem licitação, sem concorrência, sem nenhum tipo de apreciação legal, porque são do terceiro setor, com essas facilidades. Eles vivem disso, de produzir relatórios e advertências e alertas e alarmes para apavorar as pessoas, principalmente aqueles otários da Europa que os financiam. Mais uma fala do presidente Bolsonaro, antes, Thaís, a fala do Bolsonaro, que primeiro ele insinuou que essas ONGs que estariam promovendo essas queimadas, mas ontem ele disse que elas podem estar sendo também provocadas por fazendeiros. Vamos ouvi-lo. Não se tem prova disso, meu Deus do céu. Ninguém escreve isso, vou queimar lá, não existe isso. Se você não pegar em flagrante quem está queimando e buscar quem mandou tu fazer isso, que isso está acontecendo, é um crime que está acontecendo, pode ser fazendeiro, pode, todo mundo é suspeito. Mas a maior suspeita vem de ONGs. Bom, a Bolívia já colocou aí à disposição 5 aviões para tentar apagar as chamas na mata, né? Então, é isso que falta, sabe? Litros, né? Enquanto a gente fica brigando aqui na guerra da comunicação, ninguém fez nada, o governo não fez nada. Ontem eu perguntei para o ministro Onyx Lorenzoni, na saída de um evento dele aqui em São Paulo, perguntei, o senhor acha leviano a posição do presidente Bolsonaro de acusar sem provas? Quem quer que seja, fazendeiro, ONG, não importa, né? E ele disse que acha. Aí ele foi e atacou a Europa. Aí eu perguntei, então tá bom, então quando é que o senhor vai lá nas queimadas? Eu não vou não, eu tenho coisa mais importante para fazer. Eu vou na fronteira com a Venezuela, que a gente está recebendo muito venezuelano lá e está atrapalhando a vida do povo de Roraima. Então, assim, na guerra da comunicação, eles atiram no próprio pé. E, enquanto isso, a coisa não acontece, entendeu? Eu nunca vi governante visitando queimada, não. O Evo Morales foi. Até porque então, mas é que se virou um negócio desse tamanho, para não assistir ao Rodrigo Maia ocupando o vácuo no poder, né? Como a gente sempre fala aqui, não existe vácuo no poder, aí o cara sai na frente, marca reunião com os países e tal, monta comissão especial, não sei o quê, daqui a pouco ele tá lá com um baldinho jogando água no fogo. Então, assim, no vácuo de poder, quem agir primeiro vai ganhar a dianteira nesse processo. Não ficar brigando pelo Twitter. Tinha uma clara indisposição entre a comunidade internacional e o governo Bolsonaro, já antes da posse. Não é? Desde quando o presidente Bolsonaro anunciou uma intenção, depois desfeita, de juntar o Ministério da Agricultura com o Ministério do Meio Ambiente. Desfeita, inclusive, por pressão de gente do próprio agronegócio que entendeu que aquilo não seria bom misturar duas pastas que, em determinados momentos, poderiam ter ali conflito, né? Assuntos conflitantes para serem resolvidos. Pois bem,
o Ministério do Meio Ambiente ficou de um lado e o Ministério da Agricultura ficou de outro, na mesma estrutura que existiu nos últimos anos. Acho que o governo Bolsonaro serviu um prato feito à comunidade internacional que estava disposta a atacá-lo, independentemente do que acontecesse. Não, e teve o acordo do clima também, que ele seguiu o presidente americano Donald Trump. Aí já depois da posse. Ele disse então, que queria ameaçando sair, né? Coisa que não aconteceu. Coisa que não aconteceu, mas queria sair. Já ele gerou uma briga, celeuma. Né? Ele já comprou queria sair do Acordo de Paris, não saiu do Acordo de Paris. Depois diz que os fiscais do IBAMA impedem o desenvolvimento. Começa a atacar o IBAMA. Aí depois troca o diretor-geral, o secretário-geral do INPE, dizendo que o INPE trabalha contra os brasileiros, divulgando pelo mundo dados falsos a trabalho de ONGs que mamam nas tetas do governo como se não houvesse nenhuma séria. Depois recomenda a Angela Merkel que use o dinheiro que mandava aqui para o Brasil, que, diga-se de passagem, está servindo para botar combustível em viatura para pagar queimada na Amazônia. Pode servir para coisa ruim? Também pode, mas está servindo para coisa boa. Mandou a Angela Merkel pegar o dinheiro, numa absoluta falta de educação e de diplomacia, pegar o dinheiro e reflorestar a Alemanha, coisa que a Alemanha está fazendo, inclusive. Não é? Se os europeus cometeram o erro de devastar o seu território durante guerra mundial, escambau A4, que a gente não cometa o mesmo erro aqui. Acho que não dá para tentar compensar uma coisa com a outra. Ah, você fez errado na sua casa porque quer tomar conta da minha agora. Acho que quando o presidente Macron fala da nossa Amazônia, eu não entendo isso como um atentado à soberania brasileira. Não foi nossa Amazônia, foi nossa casa. Nossa casa. Eu não entendo como um atentado à soberania brasileira. Né? A Amazônia tem função de regulação da temperatura e de regulação do regime de chuvas universal. Né? É uma questão matemática essa, ecológica, né? Então é claro, ninguém imagina que amanhã de manhã, no sábado de manhã, tropas francesas estarão na divisa da Guiana com a Amazônia, chegando aqui para tomar a Amazônia porque o Bolsonaro não sabe tomar conta dela. É evidente que tem também gente tentando lucrar com essa disputa, divulgando dados falsos. A melhor alternativa e estratégia, do meu ponto de vista, para o governo Bolsonaro é usar a técnica. É dizer o seguinte, olha, eu tenho dados aqui que mostram que o que está acontecendo agora aconteceu em 2000 e tanto, pode acontecer daqui 3 ou 4 anos se a gente não fizer isso, isso ou aquilo, vamos tomar determinadas medidas para fazer isso, isso e aquilo, queremos o apoio da comunidade internacional daqui para fora, daqui para dentro a gente sabe cuidar e vamos continuar cuidando. A discussão tem de ser técnica. Agora, quando o presidente Bolsonaro tem a oportunidade, ele começa a dizer porque a ONG mama na teta do governo, a Merkel que vai reflorestar a Alemanha, porque o Macron, ataque, não né? sei o que. Aí a conversa, aí vira briga de torcida e ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. Não, e mandou a Noruega pegar o dinheiro do fundo que vinha para cá para colocar no reflorestamento da Alemanha. Ele já tem uma má vontade contra ele. Eu acho que do ponto de vista lógico, o correto e ele justifica baixar toda a fervura. Entendeu? O que ele faz, para usar uma expressão aqui, ele toca fogo no mato. Joga lenha na fogueira. Tudo bem, mas assim, você tem toda a razão, o presidente é verborrágico, né? Ele acaba fazendo coisas que não devia, provocando situações adversas para o Brasil, esse é um dos casos mais significativos disso. Agora, também a gente não pode estar aqui, né, arranjando desculpas, assim, o comportamento da imprensa brasileira, os jornais, sobretudo nos jornais, faz uma defesa apaixonada da posição da Noruega, que é um país poluidor, né? Faz a defesa apaixonada da posição da Alemanha, que são posições, inclusive, e também da França, de intromissão absolutamente indevida em outro país. Nós não ficamos palpitando, eu digo nós, do ponto de vista da diplomacia brasileira, do governo brasileiro, ninguém fica palpitando sobre assuntos da economia interna eles se acham no direito porque eles mandam dinheiro para cá, né? Eles mandam dinheiro para cá, por isso que eles acham que podem interferir, né? Infelizmente é isso, nós falhamos nisso. Etc. E tal. Você imagina se as pessoas... Ô, Macron... Aí, sei lá, o presidente de um país, de outro, começa a tentar ditar regras para o Macron administrar aquela crise. Que história é essa? Mas a questão amazônica transcende. Mas se a gente puser dinheiro em qualquer lugar, ô Cláudio, se pusermos dinheiro em qualquer lugar, nós vamos nos achar, sim, no direito de, pelo menos, criticar alguma coisa. Mas eu acho que mandam dinheiro para cá. Quando esse idiota desse Macron fala que precisamos cuidar da nossa casa, a nossa casa, eu também quero. Eu quero o planeta, né? Mas assim, mas é uma...
Mas ele está falando do planeta Terra, né? Porque assim, ele também, de maneira até desinformada, e isso é indesculpável para um presidente da República, repete uma velha lorota que já foi desmentida pela ciência há mais de 20 anos atrás, de que a floresta que a floresta amazônica é o pulmão do mundo. Isso não existe. A floresta amazônica... Não é. Deixa eu te falar, a ciência já há mais de 20 anos demonstrou que o oxigênio que nós respiramos é produzido por uma bomba, uma usina fantástica de oxigênio, que é o oceano. Os oceanos é que produzem o oxigênio que respiramos, não é a mata. Mas o regime de chuvas é regulado fundamentalmente pela floresta amazônica. Aí é outra coisa, aí é outra coisa. Na Amazônia o que há é uma produção imensa, fantástica de energia, de calor. É exatamente a produção de energia. É um processo que começa com a chuva, aquelas chuvas na costa do Pará. Isso me foi explicado pelo professor José Lutzenberger, de saudosa memória, que era um ecologista muito competente. Foi ministro do Meio Ambiente também. Começa naquela chuva do Pará, não tem aquela chuva de fim de tarde? Aquela chuva molha tudo, evapora e chove de novo e os ventos empurram essas nuvens pesadas para a Amazônia, ou a floresta atrai essas nuvens. O fato é que toda a floresta amazônica, até os Andes, viram uma enorme usina de produção de energia. É essa energia de calor, de produção de calor, que resvala lá nos Andes, sobe, dá uma lambida na costa americana, é o que justifica o clima bastante ameno, tropical, pode-se dizer, da Flórida, e viabiliza e torna suportável a vida no norte da Europa. Essa é a importância da Amazônia, não é pulmão do mundo, é a onda de energia e de calor que a Amazônia gera para o planeta. Olha, tem um dado aqui, ontem circulou no mundo inteiro, para quem estava defendendo o Brasil, um relatório da NASA sobre aquelas imagens de satélite, dizendo que aquela fumaça mostrava uma queimada da média dos últimos anos, e isso virou uma grande celeuma. Pois bem, a Folha de São Paulo ouviu o chefe do Laboratório de Ciências Biosféricas do Centro Goddard de Voo Espacial da NASA, que é o responsável por esse monitoramento. Ele se chama Douglas Morton. E ele explicou o seguinte, segundo esse pesquisador, esse padrão de nuvens visto lá na região, que está associado ao fogo, ele afirma que a última vez que um cenário assim foi capturado por satélites da NASA sobre a Amazônia foi nos anos de 2002 a 2004, quando o desmatamento anual estava acima dos 20 mil quilômetros quadrados por ano. Foi ali que o Brasil criou a política de proteção da Amazônia. E aí ele diz o seguinte, ele confirma o texto, ele diz que o texto está correto, porque quando se fala em 15 anos, está incluindo o ano de 2004, que foi o maior pico da série histórica, que acaba inflando a média por ter sido mais do que o triplo do desmate anual. Não pode ser usado, porém, para negar uma tendência de aumento do desmate em 2019. Aí ele diz, o ano de 2010, não é o que tá no site uma deles, grande seca se abateu sobre a Amazônia, também contribuiu para os dados de queimadas registrarem viés de alta. A afirmação coincide com os dados do programa de queimadas do INPE. Então, isso quem fala é o Alberto Setzer, que é um outro pesquisador. Mas, de qualquer forma, o responsável pela coleta e pela leitura dos dados da NASA, dizendo que sim, o texto está correto, mas que é preciso levar em consideração que nesses 15 anos está o ano de 2004, onde houve o maior pico. E ele confirma que 2019 tem registrado um volume maior de queimadas do que nos anos anteriores. Segundo o INPE, 82% entre o dia 1º de janeiro e 14 de agosto. Eu não sei como é que ainda existe floresta amazônica, né? Se esses números fossem de fato verdadeiros. Cláudio, não. Mas aí a gente tem de confiar em alguma coisa, né, Cláudio? Vai confiar em quem, então? Eu acho que essa é a discussão. Todo mês os caras divulgam um número desse, rapaz. Então, mas aí... porque 70%, 80%... Então, mas quem é que vai determinar o parâmetro? Mas a gente tem de confiar, a gente tem de ter algum órgão confiável. Para mim, esse... ontem eu conversei Eu queria só lembrar que, para mim, a gente tem de ter algum órgão confiável e algum dado oficial que o governo
brasileiro possa apresentar, inclusive para contestar aquilo que está sendo dito pela comunidade internacional. E o que o governo brasileiro tem feito nessa disputa, que é política, que é comercial também, mas que também envolve muita gente que quer proteger o meio ambiente, isso deve ser levado em consideração, é tratar como se fosse simplesmente uma questão ideológica num grande conluio contra o presidente Bolsonaro, que fica repetindo as mesmas platitudes de sempre. A questão não é apenas ideológica, né? Não é, Rafael? Não, mas parece ser. Não, então, não mas é. Então quem vai ser a tem o referência, interesse do agronegócio. Quem você acha que o governo deve usar de referência para tomar a decisão do que fazer? Quem que vai usar? Assim? Quem vai usar como? Não estou entendendo. Não, qual vai ser a referência? Que dados? Se o INPE não serve, né? Que científico vai usar para referenciar e para, inclusive, justificar as ações que o governo vai tomar? Olha, inclusive eu tenho o gráfico que mostra de 2002 a 2019 todos os indicadores de incêndio no Cerrado, de incêndio em todas as áreas de vegetação onde acontecem incêndios nesses meses de julho e agosto. O ano de 2019 é o mais baixo de todos, da história, de sempre. O mais baixo de todos os anos, de 2002 até agora. Quem é esse dado? O dado do INPE. Eu vou lhe mandar daqui a pouco. E aí você compara com as informações que você teve. E o site da NASA, eu acho que é uma boa referência de um posto de observação independente que a gente verifica. Você viu, essa celeuma toda foi porque eles divulgaram antes fotografias do satélite e uma análise mostrando que as queimadas no Brasil, nestes meses, num período de julho e agosto, enfim, não é os 2 meses cheios, mas um período ali compreendido nesses 2 meses, as queimadas estão abaixo da média dos últimos 15 anos, média. Mas deixa eu só perguntar uma coisa. Né? Então, quer dizer, a comparação de um ano para o outro... Se estivesse os indicadores de queimadas este ano tão elevados... Está agora na televisão aqui, Cláudio, olha lá, 2018, 40.786 focos de queimada no Brasil. 19, 75.336, um aumento de 84%, de 18 para 19, segundo o INPE. De um ano para o outro não significa nada, só a média que vale. Não sei, olha, é o seguinte, foram tantos interesses contrariados de ONGs, né? São tantos os interesses contrariados. Então, mas o INPE comprou o interesse das ONGs? É disso que a gente está falando? Não sei se comprou. Porque, afinal, é isso que o governo brasileiro tem que explicar. Esses órgãos ambientais são todos historicamente, ao longo dos anos, têm sido controlados pelas ONGs. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, vocês se lembram desse dado, né? Então a gente joga fora toda a pesquisa científica que foi feita por eles até hoje. O principal órgão do meio ambiente no Brasil é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o órgão deliberativo, consultivo, etc. Mas não é o científico, e discute, inclusive, políticas do meio ambiente. Eram 120 política membros. Pública, mas não faz pesquisa, 120 membros. Deles, quase 80% eram de ONGs, todos eles remunerados, todos eles tendo acesso à máquina administrativa. Mas, Cláudio, o dado que nós estamos dando aqui é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Vocês acham que o governo corrupto do PT, que fez, praticou corrupção... A minha preocupação é a seguinte, veja bem, o que a gente faz com os dados que a gente tem até hoje? A gente joga fora só porque as ONGs estavam tomando conta? Nós estamos falando de um período de 2002 até agora. Vocês acham mesmo que no período em que essa turma toda ficou fortalecida, que foi nos governos do PT, um governo corrupto, o governo fez as maiores presepadas, as maiores safadezas em todas as áreas. No meio ambiente, não. No meio ambiente foram exemplares. Acham mesmo? Cláudio, mas aí também querer entrar nessa de PT, Bolsonaro, agora, me desculpe. A minha questão tem nada a ver uma coisa com a outra. Tentar querer, de novo querer tentar trazer para a arena essa disputa Lula-Bolsonaro, esquerda-direita. Sinceramente, nós estamos falando daqui, é o Brasil daqui para frente. A gente está falando de dado do INPE. O INPE foi criado pelo governo Fernando Henrique Cardoso em 1998, quando o Brasil tomou uma coça talvez ainda maior do que essa por causa do desmatamento
desmatamento da Amazônia, uma costa internacional. Então não tem conluio contra o Bolsonaro. E o Lula tá na cadeia. Eu não estou falando de conluio, não. Eu estou falando de prática. Não, né? então, mas a minha preocupação é essa, Essa turma que estava no poder do meio ambiente no Brasil há 15 anos é a mesma turma Não, eu entendi. Mas o que a gente faz com a pesquisa científica que foi produzida até hoje? Só que um cuidava do meio ambiente. Então o INPE está mentindo. O que a gente faz com a pesquisa científica que foi produzida até hoje? A gente joga fora. Então, só vai valer como referência o que for produzido a partir do novo diretor do INPE. É preciso depurar. A gente está se comportando como se fôssemos aquela velhinha de Taubaté. Acreditamos em tudo que uma ONG diz. Qualquer ONG. Não é ONG, Cláudio. E quem tem que fazer o contraponto é o governo brasileiro com argumento. E não falando em teta da ONG, e não falando que o Macron quer invadir a Amazônia. Manchete dos jornais, todo mundo acredita. Gente, eu não quero ser desagradável, mas está na hora do intervalo, hein? 8h43.